Obrigado, professor Campilongo, por todo o apoio acadêmico nesse projeto. Cabe a mim agora fazer uma fala final de síntese do projeto, também apontando eventualmente pontos que a gente pode tratar no nosso debate a seguir. E eu propus aí como tema a evolução dos meios de disseminação da comunicação e as estratégias de regulação das fake news. Queria falar em 3 passos esse argumento. Primeiro, falando sobre essa evolução social dos meios de disseminação da comunicação, como a gente localiza aí o que são as fake news. Num segundo momento, falar das 4 estratégias regulatórias que a gente diagnosticou no projeto, que o Legislativo e o Judiciário utilizam para tentar dar conta desse problema. E o terceiro passo da minha fala é tentar sintetizar com o sentido do sistema jurídico, as dimensões de sentido do sistema jurídico que estão envolvidas nessa regulação das fake news. Então, o primeiro ponto sobre a evolução dos meios de disseminação da comunicação, se a gente pensar nas sociedades mais antigas, nas pequenas comunidades, onde as pessoas todas se conheciam, conviviam diariamente, evidentemente a variabilidade da comunicação era muito baixa. E mesmo que você tivesse um boato dentro daquele grupo, o boato era facilmente desmentido. Não havia esse problema tão grande de uma disseminação massiva de boatos e de desinformação. Quando surge a escrita já permite maior variabilidade na comunicação. Alguém vai escrever um texto em um dado momento, outra pessoa vai ler esse texto em um contexto que pode ser completamente diferente. Já existe maior latitude para variação de sentido, mas, ao mesmo tempo, a escrita surge como um meio simbólico monopolizado por uma elite, dentro de uma sociedade estratificada. Então, mais uma vez, agora pode haver alguma variabilidade na comunicação, mas essa comunicação por escrito é reduzida a uma elite. Essa sociedade estratificada é completamente desestabilizada quando se cria a imprensa, quando se começam a imprimir panfletos contra o Estado, começa a se colocar o direito por escrito em declarações de direitos, em constituições, em códigos. O próprio direito passa a ser formalizado e positivado por escrito, e aquilo que eram os antigos privilégios dessa sociedade aristocrática, corporativa, estamental, passam a ser direitos de todos. E, portanto, o próprio direito passa a ser controlado por uma esfera pública, porque é um direito colocado por escrito e difundido pela imprensa. A sociedade de massas, primeiro com a imprensa, depois com o rádio, depois com a televisão, consegue ainda manter um certo controle sobre as comunicações, porque as empresas de imprensa, de mídia impressa, falada, televisiva, funcionam como agências reguladoras das comunicações, como agências que certificam a verdade ou a falsidade dessas informações, que decidem sobre o que é informativo e o que não precisa ser informado, e essas empresas de mídia de massas funcionam decidindo o que a sociedade deve lembrar e o que ela pode esquecer. Então, essas empresas regulam a memória social. As fake news surgem dentro dessa sociedade formada por esses meios de comunicação de massa, e uma sociedade diferenciada principalmente pelos sistemas funcionais do direito, da política, da ciência, da economia, onde todos estão potencialmente incluídos e participando da comunicação, mas, ao mesmo tempo, as fake news colocam uma pressão sobre essa diferenciação funcional. E surgem justamente em função dessa desintermediação da comunicação pelos meios tradicionais de comunicação de massas e reintermediação dessa comunicação pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, pelos serviços de mensageria privada. Então, se nós pensarmos os 3 elementos, os 3 componentes do conceito de comunicação, que são a informação, a mensagem e a compreensão dessa informação, as fake news refletem nesses 3 planos. Primeiro, no plano da informação,
aquilo que é informação, aquilo que é novo, que é notícia, que é news, é discernido em relação à redundância, em relação a sentidos que nós já conhecemos. Só tendo esse pano de fundo, esse senso comum, é que a gente pode entender as notícias. E as fake news atuam nessa dimensão, apelando sempre para um caráter de descoberta de um segredo. É uma novidade que os poderosos, que as empresas de mídia não querem que você saiba. Sempre existe esse subtexto por trás das fake news. É um caráter de informação que era secreta, mas que está circulando nesse pequeno grupo de pessoas que se conhecem de alguma forma, você recebe no WhatsApp, e, portanto, é uma notícia que não é certificada pela grande imprensa, mas que é certificada por essas bolhas de conhecidos que criam esse senso de redundância a partir do qual a notícia, por mais absurda que seja, parece verdadeira. Se a gente pensar na dimensão do uso da mensagem que é passada pelas fake news, existe sempre um apelo muito emocional de engajamento na disseminação das notícias falsas. É sempre uma notícia moralmente repulsiva ou heróica que conclama a nossa aprovação ou nossa repulsa absoluta. Então, existe essa paixão ou esse ódio que impulsionam a propagação das fake news. E se pensarmos na dimensão da compreensão dessas notícias falsas nas mídias digitais, a compreensão é sempre muito facilitada, né? São notícias, são frases hipersimplificadoras da realidade, são memes, são símbolos muito fáceis de serem decodificados. E isso, então, acelera e potencializa a disseminação das notícias falsas pelas mídias digitais. E é esse fenômeno que a gente pode chamar de fake news. Como eu disse, as fake news surgem, então, nessa sociedade diferenciada entre direito, política, ciência, economia, mas colocam uma pressão sobre essa diferenciação funcional. São um problema dessa sociedade mundial que reconhece critérios científicos que são diferentes dos critérios jurídicos, que são diferentes dos critérios políticos. Portanto, essa pressão que é feita nessa sociedade tem que ser decodificada por seus próprios sistemas funcionais e organizacionais que são combatidos pelas fake news. A nossa grande hipótese de pesquisa, então, foi de que esse era um fenômeno muito novo, um fenômeno que envolve empresas transnacionais e um fenômeno com múltiplas interferências nos sistemas funcionais. Fake news na área de saúde, fake news eleitorais, fake news repercutindo nos vários sistemas. E por isso, se a gente for pensar dentro do sistema jurídico, existe uma dificuldade em responder a um fenômeno com essas características de novidade, de controle por empresas globais e de interferência em vários sistemas sociais. E com isso eu chego ao segundo ponto da minha fala, que são os movimentos regulatórios que o direito estatal, né, o sistema jurídico acoplado à política nacional, no nosso caso, o direito estatal brasileiro, quais são as estratégias que esse direito vem utilizando para dar conta dessas fake news. A primeira grande estratégia é arrumar a periferia dos sistemas. É uma estratégia de periferização, como a gente chamou. Quer dizer, o judiciário é o centro do sistema jurídico, está obrigado a tomar decisões quando provocado, mas tem dificuldade em consolidar critérios de jurisprudência sobre o tema, e, portanto, muitas vezes tem uma deferência ao legislador. Fica esperando o legislador definir, tipificar as condutas. Então, do centro do sistema jurídico, a gente vai para a periferia. Só que o legislativo, além de periferia do sistema jurídico, está no centro do sistema político, porque ele é o responsável principal por tomar decisões coletivamente vinculantes. E o legislador, por sua vez, não se vê com o conhecimento e com a legitimidade necessárias para tomar decisões, para regular o tema das fake news, e acaba apelando para a periferia da política, para os movimentos sociais, para os grupos de interesse. Então, colocando isso com exemplos do nosso estudo. O judiciário, a dificuldade do judiciário decidir sobre fake news. O STF instaurou um inquérito sobre fake news, mas isso funciona como um meio de pressão política.
não funciona como um procedimento que gere uma jurisprudência consolidada. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, não tem procedimentos que geraram uma jurisprudência consolidada que respondessem no tempo necessário para o sistema político, procedimentos que incluíram dificuldades probatórias. Quer dizer, o TSE tampouco conseguiu consolidar uma jurisprudência sobre o tema das fake news. Em alguns casos, tentou estabelecer critérios para o conflito entre fake news e liberdade de expressão, mas nem chegou a tocar em outros tópicos importantes, como o discurso de ódio, ou como a privacidade de dados pessoais. E muitas vezes, pelo caráter do procedimento, como a gente viu no caso da chapa Bolsonaro-Mourão, o próprio TSE absolveu por falta de provas, sendo que ele não determinou a realização das diligências probatórias necessárias. Então, o judiciário tem dificuldade de decidir. Manda para o legislativo. O legislativo, por sua vez, não conhece muito essas tecnologias, criou um meio de pressão política também, que é a CPMI das fake news, mas não conseguiu consolidar ainda uma legislação que tipificasse essas condutas envolvendo a disseminação massiva de notícias falsas. Falta o conhecimento, falta um pouco da legitimidade, parece, para o legislativo tratar desse tema. Como é um tema que envolve também plataformas digitais globais, é difícil para um país, para um legislativo nacional, querer regular esses temas. Então, o legislativo acaba se abrindo à periferia do sistema político, quer dizer, aos movimentos sociais, inclusive de direitos digitais e da internet, aos especialistas, aos acadêmicos, aos experts. Então, existe essa abertura do legislador estatal à dita sociedade civil. E isso é algo que a gente nota desde o Marco Civil da Internet, passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, até chegar ao PL das fake news, aprovado no Senado em 2020 e agora em discussão na Câmara dos Deputados. Então, essa é a grande primeira estratégia regulatória, periferização. O judiciário passa para o legislador passa a batata quente para a sociedade civil, para os especialistas, para as plataformas digitais, para as associações de direitos digitais. O segundo movimento regulatório é o uso de princípios, que a gente chamou da principialização. Quer dizer, o legislador não consegue estabelecer tipos muito bem definidos, regras, com hipótese de incidência muito clara e consequências bem programadas. Então, ele apela para o uso de princípios, também desde o Marco Civil da Internet, o que tem uma vantagem de possibilitar a adaptabilidade dessa legislação a novas tecnologias que vão surgindo, mas tem um inconveniente de que não se sabe de antemão se a conduta é lícita ou ilícita, porque a partir de um princípio, o juiz acaba tendo abertura para interpretar retrospectivamente, a partir do princípio, se aquele tipo de conduta é ou não vedada pelo ordenamento jurídico. Então, além dessa estratégia de mandar para a periferia do sistema jurídico e político e de usar princípios, existe uma terceira estratégia regulatória, que é o que a gente chamou de cognitivização. Quer dizer, as normas são expectativas normativas, contrafáticas, mas essas normas desse tema de direitos digitais acabam incorporando tanto conteúdo fático e tanta definição tecnológica que acabam sendo normas com um grande conteúdo cognitivo, com uma grande presença de critérios técnicos que são dominados pelas empresas e pelos especialistas. E a última estratégia regulatória que consagra todos esses movimentos anteriores é a procedimentalização, quer dizer, a abertura do direito estatal à autorregulação privada. As próprias empresas de mídia digital, as plataformas digitais, têm buscado desenvolver formas de autorregulação, de moderação de conteúdo, até cortes internas, para se legitimarem perante o direito estatal, até como se dissessem, nós é que entendemos desse tema, o legislador não precisa se imiscuir nessas questões. O legislador, para não deixar totalmente à solta a autorregulação das plataformas, tenta criar instâncias de observação dessa autorregulação pelo direito estatal.
E o grande exemplo disso é, no PL das fake news, a proposta do Instituto da Autorregulação Regulada, da criação de uma autoridade, de um órgão misto, com representantes estatais e com representantes das plataformas digitais, para fazer essa forma de corregulação. Quer dizer, talvez dessa forma o direito estatal consiga a legitimidade e o conhecimento necessários para tratar desse tema das fake news ou da disciplina das comunicações digitais em geral. Resumindo tudo o que eu disse no terceiro e último passo, a gente pode perguntar o que tudo isso significa para o sistema jurídico, né? Primeiro, numa dimensão temporal, que tem a ver com as normas e com a durabilidade dessas normas, que é reforçada por sanções. O que a gente observou no sistema político existe uma dificuldade de consenso para criar legislação sobre o tema. E para criar uma legislação que acompanhe a evolução tecnológica. No plano da LGPD, ficou muito claro a dificuldade de tomar uma decisão a tempo e de criar sanções que sejam realmente imponíveis. Quer dizer, a LGPD foi aprovada em 2018, às vésperas da eleição, teve seu início de vigência postergado inúmeras vezes, começou a sua vigência em 2020, mas as suas sanções só são imponíveis a partir desse ano 2021. Quer dizer, o aspecto temporal do sistema jurídico também fica prejudicado, na medida em que é difícil criar normas, e mesmo que você crie normas, é difícil impor sanções. No aspecto social, tem a ver com a legitimidade, com a institucionalização do sistema jurídico, o que nós analisamos são os procedimentos. Nós vimos que os procedimentos eleitorais, judiciais, são muito inadequados para tomar decisões a tempo, para consolidar a jurisprudência e para ter o apoio necessário para, eventualmente, caçar uma chapa presidencial já no meio do mandato. E se for constatado que houve realmente uso de fake news por parte do candidato vencedor em 2018, o TSE tem a independência, a autonomia organizacional necessária para tomar uma decisão dessas? Parece difícil. Parece que até os procedimentos do TSE não são aptos a levarem a um resultado desse tipo. E no legislativo, a mesma questão, no processo legislativo. Parece que falta legitimidade, falta conhecimento para chegar a tipificar condutas muito estritas envolvendo a disseminação de notícias falsas. E no último aspecto, que é como identificar essas normas, formalizar essas normas na forma de regras, nós vimos que é difícil criar regras legislativas e é difícil para o judiciário também criar regras para os casos concretos que ele julga. Então, é muito difícil estabilizar esses programas decisórios, seja no legislativo, seja no judiciário. Eu queria terminar com uma observação. Claro, o nosso objeto de pesquisa é muito dinâmico, e o que a gente observa para o futuro é um problema muito grave, que a gente poderia chamar de uma fuga regulatória. As plataformas mais conhecidas, Google, Facebook, YouTube, Instagram, todas estão buscando desenvolver alguma forma de autorregulação, até para se legitimarem perante o direito estatal e evitarem muito a intromissão dos legisladores nacionais. Mas líderes do tipo Trump e Bolsonaro têm incentivado seus apoiadores a migrarem dessas grandes plataformas digitais para plataformas meio underground, que não são nem autorreguladas, nem muito visíveis ao legislador. Então, são grupos, são plataformas de comunicação opacas à esfera pública, que é difícil, que são difíceis de serem observadas, seja pelo legislador, e muito menos elas têm interesse em se autorregularem. E esse, portanto, é o risco de criação de comunidades de comunicação opacas à esfera pública e que vão criando, aí a gente já entra quase no plano da criminologia, né, daquele conceito de subculturas delinquentes.
são grupos de comunicação que vão ficando cada vez mais opacos e difíceis de serem atingidos pelo direito. Portanto, esse é um perigo muito grave que ainda não está sendo suficientemente decodificado como um risco que possa ser gerenciado pelos procedimentos eleitorais, judiciais e legislativos. É a criação dessas comunidades de comunicação opacas e que podem desestabilizar as eleições ou desestabilizar os próprios poderes constituídos. Esse é, portanto, o futuro um pouco sombrio que não foi coberto pela nossa pesquisa, mas do qual a gente já colheu alguns indícios.